Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Desencanto da Sereia. Canal que tem como proposta maior de tentar trazer as grandes discussões do cenário municipal, estadual e nacional e tentar fazer uma abordagem no qual nos traga mais possibilidades de entender essas problemáticas da política brasileira de uma forma muito mais abrangente, saindo das discussões óbvias, tentando sair daquilo que é colocado com a notícia, a verdade oficial, a partir de interesses dos grandes meios de comunicações e tentar entender de forma mais consistente, a partir de uma reflexão aprofundada, os grandes problemas do nosso país. E para esse nosso vídeo de hoje, eu trago um debate que tornou-se muito forte nesses últimos dias, que foi a questão da demissão do ex-futuro ministro da Educação, do ex-futuro ministro Decotelli, no qual criou-se todo um imaginário, criou-se toda uma ideia que a demissão do Decotelli se deu meramente, exclusivamente, pela questão do falseamento do currículo do mesmo. Esse é um ponto. Não deixa de ser verdade, não deixa de ser um dos motivos, mas o motivo pela sua demissão traz elementos muito mais graves para o governo, que são elementos que não ocorreram agora, que vêm ocorrendo de forma muito frequente. Porque se a gente tentar pensar e refletir um pouco, se o problema maior foi o currículo do Decotelli, então por que o ministro do Meio Ambiente e a ministra dos Direitos Humanos ainda se mantêm no governo, que se fizeram coisas muito mais absurdas com seus currículos do que o próprio Decotelli? Então vejam, a gente começa a perceber daí que há uma diferença muito grande. Então, tanto o ministro do Meio Ambiente quanto a ministra dos Direitos Humanos falsearam de forma muito mais explícita e perigosa o currículo do que o Decotelli. E eles não caíram, mas o Decotelli caiu. E o que eu trago para a reflexão, para a gente compreender esse momento da política brasileira, é que essa demissão ela tem um aspecto também que envolve a concepção de política do governo federal. Então, o principal motivo, que é aquilo que não é mostrado, que é aquilo que eu não estou percebendo dentro de uma discussão mais crítica e mais aprofundada, o grande problema da demissão do Decotelli é porque o Bolsonaro, o grupo político que o cerca, não foi um grupo político que teve um processo de uma formação de quadros e, a partir de uma história, comungasse com os princípios e com as ideias do presidente da República. Isso para mim é muito claro. Isso para mim é um fato. Isso para mim não se discute. A partir do momento em que o Bolsonaro se vê na eminência de se tornar presidente da República, ter que compor um ministério e dentro desses nomes para o ministério ele tem que ter pessoas da sua confiança, pessoas que comungam da sua ideologia e pessoas que estão completamente alinhados à sua visão de mundo. Quando ele se vê nessa eminência e ele olha para trás e vê que toda a sua história política ele nunca teve pessoas que andaram junto com ele, comungando os seus princípios, que tiveram uma formação para que no momento desse ele tivesse as pessoas certas para colocar em determinados cargos, ele se vê na eminência de fazer aquilo que vulgarmente nós chamamos de tentar compor uma base ministerial com o chamado pega na rua. E por pega na rua, nós devemos entender dentro desse contexto o seguinte: para o Ministério da Fazenda foi o Paulo Guedes, que viu quando o Bolsonaro estava relativamente bem nas pesquisas, se ofereceu. E o Bolsonaro, não tendo ninguém, não tendo um nome em vista, devido a esse motivo, de não ter quadros que ele pudesse confiar, ele entra e se junta com o Guedes, e o canto da sereia em que o Paulo Guedes joga para o Bolsonaro compra essa ideia.
aonde que, dentro do Paulo Guedes, traz uma ideia de um pensamento econômico liberal e o Bolsonaro, dentro daquela ideia tosca que permeou o Brasil hoje, tem uma visão de mundo liberal conservador, ou seja, dois pontos completamente antagônicos. E os exemplos mais pertinentes, devido a essa não formação de quadros, dentro dessa ideia de pega na rua, de ministério pega na rua, nós vamos ter o caso do Gustavo Bebiano, nós vamos ter o caso do Sérgio Moro, dos dois ex-ministros da educação, o Vélez e do Weintraub. Nós tivemos a questão do Joaquim Levy, que não era propriamente um ministro, mas o Joaquim Levy, ele tinha status de ministro lá na Secretaria da Fazenda, e o caso também do Mandetta. Então, Mandetta, que é uma indicação do DEM, a partir do Onyx Lorenzoni, quando o Bolsonaro não tinha ninguém para indicar para o Ministério da Saúde, teria que ter alguém dentro dessa pasta, devido não ter, dentro da sua história política, ninguém dentro da sua formação que tivesse um conhecimento amplo sobre saúde, então ele vai ceder aos encantos do DEM e do Onyx Lorenzoni e coloca o Mandetta. A partir do momento em que o Mandetta começa a compor a sua estratégia de combate à pandemia, o Bolsonaro se vê em uma situação de que aquilo que era dito pelo seu ministro não estava condizente com o pensamento do presidente. Pessoal, venhamos e convenhamos. A partir do momento em que você faz uma escolha extremamente estratégica para uma pasta extremamente importante e dentro de um momento mais importante do aspecto da saúde de um país enfrentando uma pandemia, é só a partir daí que ele vai descobrir que a mentalidade do ministro não condizia com os seus princípios, significa dizer que isso é um desastre total. A questão do Sérgio Moro, que até pouco tempo atrás ignorou ele em um aeroporto. O Vélez e o Weintraub, indicações de um colega, de um amigo, que é indicação do Olavo de Carvalho. O Gustavo Bebiano, que se ofereceu para ser o advogado do Bolsonaro em todo o período da campanha. O Joaquim Levy, que foi ministro de Dilma, foi colocado no Ministério da Fazenda, bancado pelo Paulo Guedes. E o discurso que o Bolsonaro tinha e tem antipetista caiu por terra nesse momento por ter aceitado alguém do Ministério de Dilma. Como ele não tinha ninguém para indicar, porque o Bolsonaro não conhece, ele já disse, não conhece, não precisava nem falar, né? Não conhece nada de economia, ele teve que ceder ao Paulo Guedes. E a partir do momento em que ele percebeu que o Joaquim Levy não estava dentro daquilo que ele queria, então o que ele faz? De forma muito rápida, o exonera e o demite. Então, isso mostra, pessoal, isso mostra de forma muito evidente que o caso do Decotelli, que é aí onde a gente entra no ponto principal, a demissão do Decotelli se deu justamente porque o Decotelli foi alguém indicado pela cúpula militar. Alguém que o Bolsonaro não conhecia, alguém que não conviveu, não comungou com os princípios ideológicos do Bolsonaro enquanto político nos últimos 30 anos, e dentro da necessidade de ter alguém numa parte tão importante da educação, o Bolsonaro não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Por quê? Aí é o motivo dessa nossa discussão, desse nosso vídeo. O Bolsonaro não participou dentro de uma formação político-ideológica, dentro de um partido ideologicamente centrado em princípios completamente definidos, no qual, a partir do momento em que ele tivesse essa necessidade de indicar pessoas, ele poderia buscar, se ele tivesse tido uma formação, ele ia buscar a pessoa correta, de sua confiança, para assumir uma pasta tão importante. Então, a queda do Decotelli ela é muito maior do que a questão do currículo. A queda do Decotelli mostra de forma muito evidente, de forma muito óbvia, o desgoverno que nós estamos vivendo há pouco mais de 1 ano e meio, a partir do momento em que uma escolha para um grande cargo de primeiro escalão é essa situação, essa problemática todinha.
Repito, e isso tem um motivo, que para mim é muito óbvio, é muito claro. A falta de formação de quadros dentro do governo, a falta em que, dentro de uma história política, se a gente pegar rapidamente a história política do Bolsonaro, ele participou de diversos partidos. E o objetivo do Bolsonaro não era construir uma ideia, um pensamento dentro de um partido em que esse partido pudesse crescer. E crescendo esse partido, quadros se formavam. A ideia do Bolsonaro sempre foi aquela ideia pragmática, a ideia de se eleger, assumir um cargo público e de se perpetuar na carreira política. E só. Quando ele se vê na eminência de presidente da República, de compor quadros extremamente importantes e técnicos, ele fica perdido. E aí aparecem aventureiros de todos os lados. E esses aventureiros, com o canto da sereia e com a ineficiência do Bolsonaro de identificar isso, assumem cargos de importância extremamente estratégicas, e no momento em que esperamos que esses resultados apareçam, o que é que acontece? Problemas na educação, com o Enem, problemas na saúde, essa problemática todinha de desgoverno e de ações diante da pandemia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no qual Sérgio Moro disse que um dos motivos de ter saído é que o governo abandonou o combate à corrupção. O Gustavo Bebiano, que assumiu como advogado da pré-campanha, depois assumiu o ministério, não passou nem 6 meses, foi demitido. Tudo isso por quê? Porque tentou embarcar em uma onda de momento, e essa onda de momento fez com que o presidente, por não ter, repito, por não ter pessoas de sua extrema confiança e de um poderio técnico para assumir determinados cargos, foi buscando aquilo que é dito, dentro do senso comum, de pega na rua. Portanto, pessoal, eu deixo para vocês essa reflexão. A questão do currículo do Decotelli foi apenas um bode expiatório. Isso vai acontecer com outros ministros que serão demitidos e que o Bolsonaro terá que indicar. E uma vez ele não tendo essa competência para indicar pessoas técnicas de qualidade, ele vai buscar onde? Ele vai buscar dentro da cúpula militar, ele vai buscar dentro do centrão e vai colocar aventureiros dentro do governo. E a partir do momento em que os objetivos, as ações e os resultados não aparecem, só vai caber a ele inventar uma desculpa e demitir mais uma vez esse ministro, e a roda vai voltar do mesmo jeito, por não ter o conhecimento técnico, por não ter pessoas de sua confiança, porque não passou por um processo de formação de quadro. Nós vamos ter que aguentar isso aí até o último dia do seu mandato. Então, pessoal, fica aí essa reflexão para a gente pensar um pouco mais acerca dessa demissão do Decotelli, que não é um fato isolado, tem uma problemática muito maior que envolve tudo isso, tá bom? Peço a você que, se gostou do vídeo, que curta, que se inscreva no canal e que participe também de forma efetiva lá nos comentários, deixe lá suas sugestões, deixem lá as suas observações acerca desse debate que nós estamos fazendo aqui. Então, ok, pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!